Bom, vamos começar então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, afaste todo o mal de perto de nós e nos ajude a sermos verdadeiramente cristãos. Que o Espírito de Deus nos mostre o caminho, nos ilumine e nos conduza. Que a Mãe de Deus nos socorra, que Santo Atanásio rogue por nós. Hoje também São João Capistrano, rogue por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Gabriel Arcanjo, fortalecei-nos e iluminai-nos. São Rafael Arcanjo, curai-nos. Amém. Pois bem, alguma coisa deste livro eu quero trabalhar para vocês. Eu adquiri esse livro já na semana passada e eu disse, não, eu vou ler logo esse livro, porque ele promete muito. É um livro da editora Eclésia, é teólogo também, chamado Dr. Ralph Martin, A Igreja em Crise. Aí, Igreja em Crise, Caminhos Possíveis. Igreja em Crise, Caminhos Possíveis. Então, ele aqui vai trabalhar muitos temas. Até parece que eu estou fazendo aqui uma merchandising, né? uma propaganda aqui do livro, mas vale a pena. Quem puder adquirir. Por exemplo, aqui ele fala no capítulo 1 de tempo de confusão e divisão. O segundo capítulo, há um lugar seguro onde resistir. Não, onde resistir. Há um lugar seguro onde resistir? Uma pergunta. Tudo não passa de um jogo? Uma pergunta importante. Depois, a névoa do universalismo. No quarto capítulo, a revolução continua. Depois, até quando você continuará indeciso? Então, é outro ponto importante. Até quando você continuará indeciso? Capítulo 6, alguém é responsável? Quer dizer, colocou como pergunta. Alguém é responsável? Responsável? Então, aqui a primeira parte. Na segunda parte, ele fala sobre olhando sem ver, potestades, principados e organizações, passividade pastoral, bons e maus pastores, sinais dos tempos, tudo aponta para o julgamento. Depois, tempo de arrependimento, é hora de agir. E, por último, as riquezas inesgotáveis de Jesus, participando de sua missão profética. Então, é um livro que você deve tê-lo na sua biblioteca. Não estou ganhando nada para fazer essa apresentação, mas é porque o livro tem a sua importância muito grande. Para vocês terem ideia, aqui já na introdução, já se colocam alguns pontos assim para a nossa meditação começar a ferver mesmo o nosso juízo aqui. Com relação ao que está acontecendo, né? Um ceticismo generalizado sobre a confiabilidade e autoridade das Sagradas Escrituras estava impregnando a Igreja em nível mundial. Coloca a palavra em nível, a palavra nível é uma coisa, no âmbito, né? É tradução. O desenvolvimento humano e a justiça social, por exemplo, 2 pontos, né? Depois, havia um silêncio episcopal generalizado, com ocasionais referências indiretas do tipo: bem, isso é o que a igreja ensina, mas siga sua própria consciência. Preste atenção para se preparar bem com relação à sua fé cristã e depois na leitura desse livro. Então, veja, um ceticismo generalizado que envolve a confiabilidade e autoridade das Sagradas Escrituras.
Então, o ceticismo quanto à Sagrada Escritura e, ao mesmo tempo, com relação à sua autoridade. E esse ceticismo impregnado onde? Na igreja. E isso no âmbito mundial. Se você observar bem, e essa já é uma crítica feita antes pelo cardeal Ratzinger, depois, né, que venceu o Papa, é que, por exemplo, no campo da exegese bíblica, tantos são os doutores quanto as suas teses. Né? Importante observar isso. E aí cada um vai defender sua tese, sua interpretação, a coisa tem que ser do seu jeito, de modo que, por exemplo, o entendimento da palavra de Deus vai se tornando algo assim, tipo, relativo. Aquele entendeu de um jeito, o outro entendeu do outro. Eu vou dar um exemplo bem claro para você. Você pegue, por exemplo, várias homilias, que existem, né? Existem várias homilias prontas, eu chamo de homilética. Então, a homilia do padre fulano de tal, do padre Bertrano e etc. Pegue todas elas, queira preparar uma, você vai preparar uma homilia. Você lê o texto, procurou uma boa exegese, uma exegese confiável, mas vai pegar também outras homilias, outras pessoas fizeram também, trabalharam naquela questão, na interpretação daquele texto. Naquelas homilias você vai perceber quem de fato está de acordo com a palavra de Deus ou quem faz uma interpretação dentro de uma mentalidade mais ceticista, duvidosa, relativizadora. De modo que, por exemplo, não sendo somente na leitura, mas às vezes até numa celebração da Santa Missa, vamos dizer também numa formação, num curso, talvez até num retiro, alguns pregam qualquer coisa, de qualquer jeito, mas não pregam a Sagrada Escritura, como de fato é a palavra de Deus. Quando pregam a palavra de Deus, mas isso, olha, não são todos, né? Alguns. Quando pregam a palavra de Deus, usam-na em alguns pontos para justificar algumas teses e algumas posições, mas nunca o fazem de acordo com o texto da Sagrada Escritura e com o objetivo salvífico. Então veja onde é que está o problema. Já começa por aí. Então, de fato, o livro chama já atenção para isso. E depois, o que é pior, ele coloca aqui, por exemplo, um silêncio episcopal generalizado. Esse é perigoso. Por quê? Porque aí é como se dissesse assim, tá bom, eu defendo, como bispo, a posição da igreja, mas, bom, você tem sua consciência, você siga a sua consciência. Olha, mas a questão não sou eu seguir a minha consciência, quando se trata de coisa que vai além da minha interpretação pessoal. São Pedro já vai dizer isso, que a Sagrada Escritura não é de interpretação pessoal, tem que ser iluminada pelo Espírito Santo. Ah, e fulano de tal teve uma iluminação do Espírito Santo, Beltrano também teve uma iluminação do Espírito Santo. Ah, aquele tem uma posição que contraria a posição do outro. Espera aí, o Espírito Santo é contraditório das diversas inspirações que ele concede? Alguma coisa está errada aí. Né? E com o desenvolvimento do subjetivismo, que a gente viu muito isso, né, nos tempos modernos, principalmente depois da Reforma Protestante, aí a partir daí a gente viu essa ascensão do subjetivismo, a interpretação individualística da Sagrada Escritura. Então, com isso, por exemplo, nós podemos ver e podemos observar o surgimento de tantas e tantas expressões de fé. Porque aquela pessoa está naquela igreja, ele não concordou com aquele pastor, aí a posição dela é outra, porque ela tem uma interpretação do Espírito Santo.
aí cria uma outra, mas o outro na igreja desse que criou a nova, e já não concordou também com aquela visão, tem outra visão, então já criou uma outra. E assim hoje a gente tem tantas ditas igreja quanto suas posições pessoais. Então, se o Espírito Santo interpreta aqui de um jeito, aqui do outro, aqui do outro, aqui do outro, sinaliza para uma grande verdade. Nenhuma delas tem o Espírito Santo. Ponto. E aí acrescenta aqui o Dr. Ralph Martin, quando ele diz assim, esse solapamento da fé, da moralidade e da missão era tolerado, ou até mesmo ativamente propagado por algo como uma quinta coluna dentro da igreja. Então veja como isso, de fato, passou a ser um problema. Então, quando eu digo, por exemplo, que o inimigo está zombando dos cristãos, começa por aí. Então, zomba da palavra de Deus. Enfraquece a força, não em si mesmo, porque a palavra de Deus tem a sua força, tem o seu poder, mas enfraquece a abertura do leitor ou do ouvinte a essa palavra. Até porque a Sagrada Escritura diz: a fé entra pelos ouvidos. Agora, você enfraqueceu o ouvido do outro, quer dizer, você enfraqueceu a capacidade de audição, você enfraqueceu a capacidade de leitura, você enfraqueceu o interesse, o encanto pela palavra. Por quê? Porque a pessoa já não acredita mais. E aí, quando isso parte de dentro de um contexto que deveria, por natureza, defender essa palavra, aí a coisa fica feia. Uma outra coisa que a gente vai perceber como uma. Eu estou usando o termo zombar porque está descarado hoje, realmente, não é? Mas, por exemplo, quando a gente fala do Concílio Vaticano II, o que é que o concílio em si ele é? Ele tem, na verdade, uma hermenêutica de continuação. Interessante que Bento XVI já falou tanto sobre isso. Ratzinger, né, na presença do concílio, porque o concílio está na esteira dos demais concílios e na tradição da igreja. Mas hoje, por exemplo, atualmente, fala-se muito da hermenêutica da ruptura. Ora, ruptura, mas ruptura com o quê ou com quem? Porque a vida do cristão deveria ser uma ruptura com o pecado. É uma ruptura com a sociedade injusta, é uma ruptura com a exploração das pessoas, é uma ruptura com a mentira, fake news, seja lá o que for, é uma ruptura com as ideologias que são contrárias a tudo aquilo que é verdade cristã. No entanto, dá a impressão de que está havendo uma ruptura com a verdade que a igreja sempre professou. E aqui ele diz: posso apenas descrevê-la como a hermenêutica da ruptura em plena operação, hoje. Como se os dias felizes estivessem de volta agora, que o Papa Bento XVI, por meio de sua renúncia, também aposentou a hermenêutica da continuidade. Quer dizer, morreu a hermenêutica. A palavra hermenêutica quer dizer interpretação. Então, morreu aquilo ali com Bento XVI, porque agora começa uma fase nova. E agora tudo é novo, não começa agora. A igreja está nascendo agora, as coisas estão nascendo agora, a interpretação da Sagrada Escritura é agora. O que houve na pregação dos padres da igreja, dos santos e tudo, não, isso aí não, é agora. Atualidade, tempos modernos, avanço tecnológico. Então seria uma outra coisa. E outra coisa? Então, existem agora os amigos da hermenêutica da ruptura. E aqui o Dr. Ralph Martin coloca, por exemplo, o cardeal Walter Casper, que faz parte dessa hermenêutica da ruptura, também o cardeal Antônio Tagle, acho que essa deve ser essa pronúncia, ele é conhecido por seguir a escola progressista de Bolonha. Então, esses são
os seguidores da hermenêutica da ruptura, né? Aqui também ele fala do padre Roger Haidt, cujo trabalho sobre cristologia, religiões mundiais e tópicos relacionados foram examinados pelo Vaticano e considerados insatisfatórios. Então, o orador principal, que era o cardeal Walter Casper, o mais notável influenciador dos sínodos sobre a família e seu subsequente documento Amoris Laetitia e respectiva famosa nota de rodapé que promovia a abordagem piedosa, entre aspas, ao divórcio e ao ato de casar-se novamente sem a necessidade de anulação. Então veja quem está por trás, um dos amigos da hermenêutica da ruptura. Então veja que são coisas importantes e que vão mostrando o quanto nós cristãos estamos sendo zombados, né? E aqui ele coloca algumas coisas, por exemplo, o cardeal Godfried Denius, depois o cardeal Casper, também o cardeal Carlos Maria Martini, esses também estão assim como defensores, vamos dizer, daquilo que está acontecendo dentro dessa compreensão de hermenêutica da ruptura. Então, a partir daí, ele começa o seu livro, aqui o doutor, tratando de questões que são importantes. Então, ele fala de confusão vigente, então nós vamos ter muitas confusões, mas não dá para a gente tratar de tudo apenas agora, né? Então, ele fala da questão dos pontos dos casamentos, dos divórcios, tudo que vem acontecendo hoje, amplas correntes e tendências que são, na verdade, contrárias à Igreja, favoráveis à cultura secular moderna, o ensinamento da Igreja vai sofrer essa influência atualmente. Então, essa cultura secular moderna tem um apelo mais forte sobre as mentes de muitos católicos do que o próprio ensinamento da Igreja. Veja que isso é uma constatação terrível. Então, é mais favorável pensar conforme essa cultura secular do que com aquilo que é ensinado pela Igreja. A gente percebe isso nas formações de grupos pastorais, movimentos, nos trabalhos, nas pastorais de modo geral. E quando a gente vai ter aquelas assembleias, né, assembleias que vão surgindo sempre com esse ideal. Então, dentro da própria comunidade, você pode perceber isso até na sua paróquia, no lugar onde você participa, que o interesse por aquilo que é secular é maior do que mesmo o ensinamento da Igreja. Depois, porque o ensinamento da Igreja ele passa por um crivo, vamos dizer, mentiroso, falso, no sentido de usar o ensinamento da Igreja como se fosse algo, ou entender o ensinamento da Igreja como se fosse algo ultrapassado, sem sentido, né? Algo que já foi de uma época em que as pessoas não tinham um avanço científico. Interessante, algumas pessoas falam de avanço científico e, na verdade, esse tipo de gente nega justamente a ciência. Basta ver, por exemplo, o que é que eles estão fazendo agora com a biologia. Você vai estudar biologia como agora? Ou você estuda a fake news biológica, ou você estuda a própria biologia. Então, você tem que tomar uma posição. Qual é a posição que você vai tomar? Você quer estudar aquilo que os defensores do achismo pregam, ou você quer estudar verdadeiramente a ciência? Então, tem que pensar, tem que decidir, na verdade. Então, falam tanto de ciência, de tanta coisa importante, e, na verdade, estão negando justamente a ciência para provar aberrações, né? Existe um perigo interno
não é? Claro que existe. O mais sério perigo, contudo, não vem da perseguição do exterior. É uma observação e uma constatação, né? O mais sério perigo não vem da perseguição externa. É aquela que vem de política, é aquela que vem de outras religiões, é aquela que vem seja lá de que grupo for, mas da infidelidade, estupidez e corrupção internas. Esse é o perigo maior. Então, há uma infidelidade a Deus e à sua igreja internamente, há uma estupidez e, ao mesmo tempo, uma corrupção interna. Os católicos estão cooperando e até mesmo acolhendo forças políticas e intelectuais hostis à igreja. Veja se não é verdade. Veja se não é verdade. Pessoas que participam da Santa Missa, pessoas que estão na igreja, estão defendendo correntes políticas, partidos políticos que são favoráveis àquilo que é contrário à fé e à moral da igreja. Imagine um determinado grupo, um determinado partido que diz assim: queremos que a mulher tenha o direito sobre o seu corpo e, portanto, se ela considerar que não deve ter aquele filho, que ela tenha, pelo SUS, por exemplo, a possibilidade de tirá-lo. Aí você, que se diz católico, no dia da eleição, vota num candidato desse. O que é que você é? Que palavra eu poderia definir? Com que palavra eu poderia definir você? Ou com que palavra eu poderia definir tal pessoa? Tá bom, é um padre. Supõe-se que o padre estudou aí 6, 7 anos no seminário, estudou filosofia, estudou teologia, estudou os tratados da igreja, estudou o tratado de moral, a moral cristã, moral segura. Foi ordenado. E aí, quando chega uma eleição, momento decisivo, portanto importante, porque a política é importante, ele não somente vota em quem é contrário à sua religião, como também estimula na paróquia a outros votarem naquele seu candidato. Veja, eu estou lendo aqui o livro, pegando alguns textos aqui do Dr. Ralph Martin, A Igreja em Crise, Caminhos Possíveis. E aí a gente traz para a realidade nossa, não é verdade? Vamos supor que o aborto fosse aprovado, tivesse sido aprovado agora, fizeram aquela coisa toda, e a igreja toda se movimentou. Aí a igreja católica, a igreja protestante, todo mundo se uniu. Tá bom. Mas supomos que fosse aprovado. Aquele que se diz católico, que votou sabendo que aquele determinado partido queria o aborto e foi aprovado, o que é que vai acontecer com aquele católico? No primeiro aborto que tiver com a aprovação, ele também será excomungado. Presta atenção. Se eu sabia que isso ia acontecer, e eu dei o meu voto, e ainda estimulei outras pessoas, entenda o que eu estou dizendo. Você, católico, que sabia, aquele padre que também sabia, ou mesmo aquele bispo que sabia, e mesmo assim deu seu voto, o aborto acontecendo, todos estão envolvidos com o mesmo pecado de quem abortou. Porque aquele aborto está acontecendo por culpa do voto de quem na igreja se tornou
infiel, estúpido e corrupto, nas palavras do Dr. Ralph Martin. Então é importante saber dessas coisas, né? Agora, aqueles que querem a verdade dentro da mesma instituição passam a ser excluídos. Interessante, porque aqui tem dois tipos de exclusão, minha gente. Dois tipos de exclusão. Existe o excluído do meio social, da mídia social, porque é contrário à posição dominante hoje dessas mídias. Eu aqui estou falando através de uma. Que se eu colocar as palavras aqui precisamente, ela pode cancelar o canalzinho do Padre José Rinaldo para não falar mais com você aqui, né? Você tem que falar a linguagem deles. E a linguagem deles é mentir, mentir e mentir. Para quê? Para lucrar, lucrar e lucrar. Não dá para lucrar, segundo eles, com a verdade, porque eles já perceberam que falar a verdade, na verdade, é defender a posição da Igreja Católica, a fé católica, os ensinamentos católicos, já sabem disso, né? Então não vão defender essa verdade. Ponto. Então vamos fazer o contrário. Vamos defender outros grupos. Então levantam-se outros grupos. E eles vão colocar esses grupos, desde que sejam contrários à fé cristã, em evidência. Então nós temos claras exclusões aí das mídias sociais de pessoas que têm compromisso com a verdade, né? No nosso caso aqui, nosso caso cristão, também existem as exclusões, existem as queimações, também existem as queimações. Ou você entra na linha dominante, ou você se queima. É claro que você se queima. Por exemplo, eu, padre José Rinaldo, não ser favorável ao grupo, por exemplo, MST do nosso país, eu sou um padre queimado por causa disso, certamente, né? Um grupo que defende, por exemplo, dentro da realidade, por isso eu trago para o inimigo zomba dos cristãos, né? Defender, por exemplo, o terrorismo lá na faixa de Gaza, e defender o terrorismo em vários lugares, colocar esses homens agora armados aqui no Brasil, qual é a intenção deles? É trabalhar com os pobres? Não é trabalhar com os pobres. Então, se eu sou contra, então eu não sou a favor dos pobres. Não, eu sou a favor dos pobres quando eu quero, em primeiro lugar, a salvação deles. A salvação deles. Então, veja, eu posso ser queimado porque eu não defendo aquilo que muitos dentro da igreja defendem. Eu defendo, sim, lutar pela salvação do pobre e do rico, pela salvação de todos. E essa luta nossa deve acompanhar também outras necessidades. Então, se entre nós estão pessoas ali com fome, é preciso dar de comer. Se estão com sede, é preciso dar de beber. Se estão nuas, é preciso vestir. Esse trabalho tem que ser feito. Tem uma pessoa desempregada, pode conseguir um emprego, dá um emprego, ajuda com esse emprego, né? Mas aquele grupo, por exemplo, que não quer saber da verdade, não quer saber da igreja. Me diga quem é que está no MST e está participando da missa todos os domingos como um verdadeiro cristão. Por exemplo, eu estou citando isso aqui como exemplo para falar de exclusão aqui. Exclusão de quem tem fé e de quem quer a coisa certa, de quem fala a verdade. Não é? Então, me mostre quem está ali querendo verdadeiramente que aquelas pessoas mais pobres tenham casas. Nós vimos aí um trabalho de um governo que começou a distribuir casas, organizar as pessoas com suas terras e tudo. Houve briga, porque não era para dar posse de terra àquelas pessoas, porque elas são usadas. Existe um grupo dominante ali querendo crescer com isso.
Então, você tem um grupo que, se você vai fazer uma visita, você vai se encontrar ali com gente que é ateia, com gente que vive em qualquer tipo de expressão religiosa, gente que vive aí nos vícios de todos os jeitos, deputados que são defensores do poliamor, como em Pernambuco, né? Defensor do poliamor, você pode ter uma mulher, duas, três, pode ter uma mulher e ter um homem ao mesmo tempo, você pode ser pai e casar com um filho, a mãe com uma filha ou com um filho, tanto faz. Isso é o poliamor. Então, esse tipo de gente está misturado ali no MST. Aí eu vou me misturar com esse grupo. Não, não é se misturar porque você é melhor no sentido de ser um outro grau de ser humano, não sei o quê. Não, é porque não é um grupo cristão, não é um grupo que quer saber de Deus, não é. Porque no dia que todos os membros desse grupo, que talvez se torne até um terrorismo no Brasil, quer dizer, já age assim, porque invade terra, invade tudo, pega, etc, 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 tal, se converter verdadeiramente muda. Todas as ideias mudam. Então, se eu não defendo isso, padre, o senhor não é um padre dos pobres, pelo amor de Deus, acorda. Por isso que traz aqui, vou repetir o que diz o Dr. Ralph, dentro da igreja hoje existe muita infidelidade, estupidez e corrupção. Então precisamos trabalhar isso. Grandes segmentos da população cristã provavelmente continuarão a abandonar a fé. Veja se não é isso que está acontecendo. Então, existem esses grupos, estão interessados, dizem eles, pelo social, mas esquece que o determinante na vida da gente não é o social. Perde a fé. Hoje nós estamos vivendo a crise da fé. E eu já falei aqui em outros vídeos, você pode pesquisar sobre a crise na igreja. Tem um outro livro também interessante, é um pouquinho menor, que é do Clodovis Boff, não é? Aí expressa bem a posição também da necessidade sobre a redescoberta da fé. A crise é por falta de fé, e é por falta de fé. Essas pessoas não têm mais fé, e é por isso que nós estamos passando por isso. Há um abandono, quase que consciente, ou talvez até consciente, em algumas pessoas da fé. Mas talvez já tenhamos passado do ponto em que grandes populações de católicos nominais possam ser resgatadas da captura da cultura. Uma igreja remanescente, entre aspas, não está além das possibilidades. Então, uma igreja que pode partir aí com gosto e com toda força, né? É o que a gente pode ver com carinho. O que é que diz o Papa Bento XVI? Quando ele era simplesmente o padre Ratzinger. Veja o que ele disse, ou escute o que ele disse. Palavras do padre Ratzinger. Ele ainda era padre. Em 1968. Vou ler para você. Desta crise atual, em 1968, emergirá uma igreja do amanhã. Uma igreja que terá perdido muito. Veja, de lá para cá, quanto a igreja perdeu. Ficará pequena e terá que recomeçar mais ou menos das origens. Uma igreja que ficará pequena e terá que começar das origens. Não será mais capaz de morar nos prédios que construiu nos tempos da prosperidade. Veja, igrejas fechando, igrejas compradas, templos comprados. Hoje, por exemplo, na Inglaterra, e eu pude presenciar isso, uma igreja que se transformou numa boate. Agora, existem outras. Eu estou dizendo aquela porque aquela eu vi, né? Eu todo dia passava bem na frente dela. É terrível isso. Com a diminuição dos seus fiéis, perderá também grande parte dos privilégios sociais. Olha, isso em 1968. Veja que a igreja já passa por isso.
Comparada a uma época anterior, ela será vista muito mais como uma sociedade voluntária que será integrada pela livre decisão das pessoas, como uma pequena cidade fará exigências muito maiores à iniciativa de cada um dos seus membros. Mas em todas as mudanças que só podemos imaginar, a Igreja reencontrará sua essência e total convicção nesse que sempre foi o seu centro. E quem foi sempre o centro da Igreja, segundo o padre Ratzinger? A fé no Deus Trinitário, em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, na presença do Espírito até o fim do mundo. Vou repetir. Em todas essas mudanças, que só podemos imaginar, a Igreja, quer dizer, todas essas mudanças que ele está citando, que a gente só pode imaginar, no caso, a gente só podia imaginar aquilo naquela época, que para nós já se tornou realidade, ou se tornaram realidade, a Igreja vai reencontrar a sua essência, o seu centro, que é a fé no Deus Trinitário. Crer verdadeiramente em Deus. A gente percebe um grito desse, por exemplo, na atual situação em que se encontra a nossa liturgia, por exemplo. É o lugar da fé, é o lugar da vida, da verdadeira fé, né? É o lugar da unidade da igreja. A liturgia tem o seu princípio catalisador, fortíssimo, né? Mas veja, tem coisa mais bagunçada hoje do que a liturgia da igreja? A maior e mais importante oração da igreja é a Santa Missa. Não existe outra mais bagunçada, mais mal feita, mais mal celebrada do que a própria Santa Missa. Então você não entra na igreja para participar daquela celebração que vai lhe conduzir ao mistério, que vai lhe conduzir a Deus, que vai lhe atrair para Deus. Não. Você entra para procurar uma resposta. A igreja que deve voltar-se para você e aí perguntar: gostou? Está satisfeito? Foi ideal para você? Você ainda volta? Você está se sentindo bem na casa de Deus? Então a gente precisa observar, né? Uma coisa que eu gostei muito assim de escutar sobre uma preocupação de Dom Atanásio, por exemplo, é que ele fala da centralidade da liturgia, e é verdade que é Deus, mas hoje não é mais Deus, é o homem. O homem que aparece, o ser humano que aparece, de fato é isso, né? Quando é que a gente vai, de fato, botar Deus de volta na liturgia, né? Como seria bom. Mas como colocar Deus de volta? Se hoje nós temos a crise na fé, não se procura mais a fé, se relativiza a Sagrada Escritura, cada um tem sua interpretação. Um ceticismo com relação à Sagrada Escritura. Um ceticismo com relação aos sacramentos da igreja. Um ceticismo com relação à vida santa. Veja que hoje nós temos segmentos que não suportam a vida consagrada, a consagração. Veja como isso está estampado em muitos conventos, institutos religiosos que não querem mais usar o seu hábito, não querem usar mais nada. Não é aquilo que representa a separação do mundo, né? Visivelmente falando. Não quer porque tem que se vestir do jeito do mundo. Não. O consagrado deve ser separado. Ele deve agir no mundo, mas ele não é do mundo. Né? Uma coisa que precisa se entender hoje muito bem é que eu devo estar no mundo, mas eu não devo ter o mundo dentro de mim. Essa é que é a grande diferença para um consagrado. Então, continuando aqui com o Papa Bento XVI, aqui no texto ainda Padre Ratzinger, quando a provocação
ou a aprovação desse filtro tiver acabado, um grande poder fluirá de uma igreja mais espiritualizada e simplificada. Os homens em um mundo totalmente planejado perceberão que estão indescritivelmente sós e, tendo se esquecido de Deus, notarão o horror de sua miséria. E aí descobrirão o pequeno rebanho de crentes como algo totalmente novo. Interessante, né? A coisa vai ficar tão distante que depois, quando vier a enxergar aquele grupo que foi espisoteado, escanteado, vai observar como algo novo. Veja, tamanha ignorância do histórico ou da história da própria igreja que vai considerar como algo novo. Essa descoberta será como uma esperança do que lhes está destinado, uma resposta ao que secretamente buscavam. Conclui Bento XVI. Parece-me que a igreja está enfrentando momentos muito difíceis. A crise real mal começou, isso na década de 60. Né? Teremos que enfrentar terríveis turbulências, e estamos enfrentando. Mas tenho a mesma certeza sobre o que restará no final. Ela desfrutará de um novo florescimento e será vista como a casa do homem, onde ele encontrará vida e esperança além da morte. Bem 16 profetizou, né? Quer dizer, o padre Ratzinger profetizou. Então, hoje, muitos sentem receio de pregar todo o evangelho já. Receio de pregar todo o evangelho. Mas se eu for pregar o evangelho, existem as pessoas bem cristais na Santa Missa, então se eu disser determinadas coisas, elas se levantam e vão-se embora. Não, eu vou evitar isso para não afetar ninguém, para não ter confusão na casa de Deus, para não ter confusão. Espera aí, minha gente. Eu não vou pregar para agradar ninguém. Eu tenho que pregar com agrado, é diferente. Não pregar para agradar. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Essa palavra, uma vez ouvida, ela vai agir queimando. É um processo transformador dentro da outra pessoa. Então, não tenho que ter medo de pregar o evangelho. Não posso ter medo de pregar o evangelho. Eu tenho que pregar com alegria, eu tenho que pregar com fervor, eu tenho que pregar com lucidez, com clareza essa palavra. Se alguém, alguma ovelha, se sentiu ferida, então o que é que eu devo fazer? Bom, eu devo procurá-la, conversar com ela para saber o que foi que aconteceu. Então, se manifestar o motivo e eu perceber que o motivo é por causa de uma busca pessoal, preciso trabalhá-la, ajudá-la a descobrir verdadeiramente a palavra que a transforma. Do contrário, se houver essa continuidade, esse receio de pregar todo o evangelho, vamos estar dando pérolas a porcos. E não é isso que deve acontecer. Temos que lutar, de fato, para que as pessoas adquiram a salvação. Então, não posso transmitir uma falsa palavra, como se estivesse querendo formar uma falsa religião, uma falsa igreja, uma igreja contrária à própria igreja de Jesus Cristo. Isso não deve acontecer. Então, podemos dizer, dentro desse contexto, que o grave problema do século IV, por exemplo, a infidelidade em massa, confusão e decadência provocada pelo arianismo, por exemplo. E hoje? O que é que nós temos hoje? Se no século IV a crise provocada pelo arianismo levou à infidelidade em massa, a maioria, por exemplo, dos líderes da própria igreja envolvidos na heresia,
vamos encontrar Santo Atanásio, vamos encontrar Santo Hilário de Poitiers, vamos encontrar depois, quer dizer, antes de Santo Atanásio já, Santo Alexandre, né? Tantos outros, como também os capadócios mais tarde, Basílio, Gregório de Nícia e Gregório de Nazianzo, combatedores apaixonados, favoráveis à fé, lutando com todos os esforços. Mas, por exemplo, veja o que aconteceu com Atanásio, né? Exilado, colocado de lado por muitos, mas foi o herói, o campeão da fé, como diz Gregório de Nazianzo, né? Campeão de Nicéia, o campeão da fé, modelo para os nossos tempos. Não tenha medo de ler, de conhecer a história de Santo Atanásio. Ele não é um fanático religioso, ele não está em extremos, pelo contrário, é católico autêntico, apaixonado, apaixonado pela verdade e pela salvação das almas. Tanto é que dos arianos que se converteram, ele acolheu. Ele acolheu. Alguns não queriam mais acolher, mas ele acolheu. Claro, está arrependido, venha-se embora para a casa de nosso Senhor. E hoje, repare, depois do século IV, com essa batalha tão grande, a gente teve a Revolução Francesa, e pasmem, na Revolução Francesa tivemos católicos que foram favoráveis às teses, inclusive, contrárias à própria Igreja. Henrique VIII, na Inglaterra, porque o Papa não aceitou o seu adultério, então ele começou aí o que ele chamou hoje de Igreja Anglicana. Mas, pasmem, muitos clérigos ficaram do lado de Henrique VIII, como muitos ficaram ao lado da Revolução Francesa. Pasmem, dentro do próprio cristianismo. E assistiram à morte, o martírio dos seus irmãos. Quantos padres, quantos católicos foram martirizados por causa da própria fé, que não abdicaram da fé. E o que dói é saber que clérigos, homens da igreja, ficaram do lado do imperador, do rei Henrique VIII, do lado da Revolução Francesa, contra os inocentes. Digo a você do fundo do coração, não é diferente hoje. Não é diferente. Temos os que defendem a fé, mas temos também aqueles que não estão nem aí. Pelo contrário, dão graças a Deus. Se aqueles que dizem crer verdadeiramente em Deus forem mortos, para eles será uma grande alegria. Então hoje se vive um otimismo auto-ilusório, uma busca falsa da verdade, uma verdadeira destruição de todo o projeto querido por Jesus Cristo, ou o desejo de destruir aquilo que Jesus Cristo construiu. Infelizmente, isto é comunicado com frequência e de forma explícita, mesmo nos melhores seminários. A atitude transmitida é não balance o barco. Seu trabalho é manter a unidade na paróquia. Repara que tristeza. Mantenha a unidade. Não balance o barco. Não sacuda. Não queremos problema. Não afaste seus doadores. Não afaste os seus doadores. Que tristeza, mas é verdade. Tudo deveria realmente ser equilibrado e proporcional. Então veja, essa é a tristeza, né? Esse é aquilo que é chamado de otimismo auto-ilusório. Há uma indignação fingida, né? Indignados com isso, está acontecendo. Fingimento puro. É atualmente uma tática comum de manipulação. Aonde vamos parar com isso? Repare.
Eu só posso dizer que o inimigo está zombando dos cristãos, minha gente. Não tem para onde correr. Se realmente compartilhamos a mente e o coração de Cristo, e se o seu Espírito habita em nós, não deveríamos também compartilhar, por exemplo, a raiva de Jesus quando viu o templo de seu pai sendo profanado? Ah, queremos um Jesus Cristo que fala disso aqui, queremos Jesus Cristo que fala daquilo, mas o Jesus Cristo que condena o pecado, o Jesus Cristo que expulsa os vendilhões do templo, não queremos esse Jesus. Não. Aí alguns ficam dizendo, não, mas Jesus não chegou a bater com chicote em ninguém, ele só... E foi assim, está dito tá na Sagrada Escritura que ele, olha, ele pegou o chicote, mas assim, ele não chegou a bater em ninguém, não. Ele, né, para com isso. Ali tinha um bando de corruptos fazendo comércio do templo de Jerusalém. E Jesus começa a derrubar mesa de cambista e tudo. E você acha que Jesus Cristo estava somente querendo derrubar a mesa dos cambistas? Na medida em que ele jogava a mesa do cambista de lado, pegava uma flor e dava para o cambista. Toma, meu filho, uma florzinha. Quebrava aquilo ali, toma uma florzinha. Era assim que Jesus Cristo estava agindo? Para, pelo amor de Deus, de enrolar. Usando a palavra de Deus, mentir usando a palavra de Deus, isso é feio. Isso é feio. Jesus Cristo não quis, não quer e não vai admitir essa corrupção na sua igreja. Não vai admitir. A igreja é corpo de Cristo. Com essa infidelidade, com essa estupidez, como diz aqui o doutor, com essa forma de vida corrupta, não pode. Não dá para existir corrupção e corpo de Cristo ao mesmo tempo. Não dá. Como é que eu posso ser infiel e estar no corpo de Cristo? Não dá, não bate. Será que ninguém está percebendo que não bate? Será que não há a consciência de que nós já estamos visualizando o joio? O joio está claro. Não há diferenças. O joio está claro. Não tem nada escondido. Como precisamos, de fato, meditar a palavra, mergulhar nessa palavra, fazer dessa palavra o alimento da nossa vida. O inimigo está zombando dos cristãos. Veja o que é que está acontecendo. Nós encontramos hoje tantas pessoas ditas cristãs que estão aprovando toda a imoralidade que a igreja sempre combateu, que a palavra de Deus combateu. E aqui neste livro também, o Dr. Martin fala da ideia que eles têm, por exemplo, planejamento sexual, familiar. Ora, o planejamento familiar é de fato dentro da visão cristã? Não é, minha gente. Vamos ser sinceros. Não é dentro da visão cristã. Depois, movimentos, como por exemplo o lobby gay, que existe já há muito tempo dentro da igreja, já condenado, já apontado pelo cardeal Ratzinger, depois pelo próprio Papa, combatido, na verdade, tão forte. Olha, isso existe também. Repito, o inimigo está zombando dos cristãos. E aí eles vêm com problemas sérios. Sérios. Como é que a gente vai se livrar de tudo isso? Eu vou passar aqui uma estatística que o Dr. Martin trouxe para nós, é bom que é bem atual, né? Ele diz, olha, e a presença na propaganda, no mundo hoje, da cultura em tudo, só a título de resumo, da propaganda gay, por exemplo, na televisão e nos filmes, continua a aumentar. O grupo ativista gay, o GLAAD, continua a pressionar o setor da TV a aumentar a participação de personagens, letrinhas, eu não posso dizer o que é, né? Letrinhas, na transmissão do horário nobre. Sua meta era que 10% de todos os personagens fossem do grupo das letrinhas. E recentemente declararam que a meta for alcançada com a temporada de TV de 2019.
A nova meta agora é 20%. A nova meta é 20%. Até a Disney começou a introduzir personagens gays em seu cardápio familiar. Um produtor da Disney desculpou-se com a comunidade gay por não ter feito mais, mas prometeu que estava trabalhando para aumentar a representação deles nas produções futuras da Disney. De fato, hoje 50% da programação é toda ela do grupo das letrinhas. Não pode ser diferente. Então, a educação passa para a educação. Vamos falar de educação sexual. Mas o que é falar sobre educação sexual? É dentro da visão cristã? Não, porque o cristianismo não tem nada para dizer sobre isso. Mas quem pratica, quem faz, quem está envolvido, eles não querem. Não, mas vamos falar da diversidade. Tá bom, se for para falar da diversidade, então já que você é pagão, já que você pensa desse jeito, eu não penso como cristão, então você respeita a minha posição também. Não é a diversidade? A diversidade de ideias, né? A diversidade de pensamentos, a diversidade de gosto. Eu tenho essa diversidade, você tem. Então, vamos respeitar. Mas não respeitam porque não é isso o que eles querem. Eles incluem experimentos em que as crianças manuseiam contraceptivos e conversam sobre o seu uso. Crianças. Apesar das alegações de diversidade, do ponto de vista cristão, excluído. O que vale é a imposição da ideologia reinante da sexualidade divorciada da procriação e não mais de acordo com a lei da natureza ou a lei de Deus. Obviamente, contudo, a questão é quem vai ensinar, em qual contexto, com quais valores e com qual metodologia. E para nossa tristeza, segundo comprovação aqui do autor, existem escolas católicas com essa mesma ideologia. Então, como não tratam dos valores da pessoa, os valores cristãos, eles agora chamam de valores neutros. O valor neutro é quase sempre uma farsa. O valor subjacente é o relativismo, a crença de que a verdade e a moralidade são o que você quer que elas sejam e o que você deseja. Então, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você determina para você, essa é a verdade. Ela está bem dentro dos princípios da modificação querida por Gramsci e seus defensores. Então, os defensores da educação sexual de valor neutro costumam argumentar que a única maneira de superar problemas como, por exemplo, gravidez adolescente indesejada é provendo os jovens com bons conhecimentos sobre sexo e maneiras de evitar a gravidez, e aí estimulam mesmo com gosto também a prática do sexo. A alegação de que tal educação sexual de valor neutro reduzirá a gravidez adolescente não tem respaldo nos fatos. Olha, minha gente, tanta coisa a gente poderia dizer. Tanta coisa, mas tanta bobagem também. Mas veja, o inimigo zomba dos cristãos. Zomba. Os proponentes da liberdade sexual estão, na verdade, fazendo uma declaração espiritual e têm uma visão de vida humana que se baseia na rejeição a Deus e às Escrituras. Percebe o que está por trás? Em uma hostilidade à igreja. Repito, eles rejeitam Deus, rejeitam a Sagrada Escritura e rejeitam a própria igreja. Isso é terrível, minha gente. A famosa educação está tirando Deus, está tirando a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não pode dizer nada. Inclusive, querem mudar a própria Sagrada Escritura para não ter que falar nada sobre a questão da sexualidade. Algo que é assustador
trazido aqui pelo autor, repito, Ralph Martin, Igreja em Crise, nas suas pesquisas. Esse contexto, diz ele, o que é especialmente preocupante hoje é a impressão, veja, ele está manifestando aqui uma preocupação, né? Então, hoje, especialmente, é preocupante a impressão, veja, ele não está fazendo uma afirmação concreta, mas é uma impressão que se tem. A impressão de que o Vaticano está flertando com a possibilidade de fazer alianças com organizações diametralmente opostas às verdades mais fundamentais da fé e da própria estrutura da realidade. Veja, é uma posição do autor, né? Está havendo essa impressão. Muita gente tem essa impressão, né? Se você observar, muita gente tem essa impressão. Padre, o senhor poderia falar sobre isso? Não, é difícil falar sobre isso, né? Por que é difícil falar sobre isso? Porque mesmo que a gente já saiba de alguns que defendem essas posições, mas usar a palavra Vaticano, o Vaticano é grande, né? Quer dizer, é pequeno geograficamente, mas eu quero dizer assim, a participação e a presença de bispos e cardeais lá é muito grande. Existem sim pessoas, existem alguns que são favoráveis, mas dizer assim, como se fosse um conjunto. Então, essa impressão na totalidade seria bom que a gente corrigisse, eu acho. Porque não é essa totalidade, né? É como alguém, por exemplo, quando fala uma crítica à CNBB, diz a CNBB. Não é a CNBB. A CNBB ela é composta, é uma conferência com os bispos do Brasil, todos os bispos do Brasil. Então, alguns pensam de um jeito, alguns pensam, todos deveríamos pensar como cristãos, filhos de Deus. Agora, se alguns tendem mais para um lado, outros tendem mais para outro, a gente percebe com quem, de fato, a gente pode se aproximar mais ou menos, mas aí eu não posso dizer a conferência, né, episcopal dos bispos do Brasil é desse jeito. Eu não posso fazer essa crítica desse jeito, né? Porque eu estaria pecando, porque há muitos bispos que pensam como bispos mesmo, né? Que agem como apóstolos. Então, eu vou jogar um peso desse para cima de uma instituição completa. Você pode ter até a impressão, né? A impressão é possível que se tenha, mas a afirmação não, porque a afirmação envolve um conjunto. E esse conjunto, não posso, né? É como se você chegasse, todo casal é assim, ou toda família é assim, ou todo padre é assim. Não, não pode. Está tudo errado também, né? Então, existe essa realidade. É preciso saber distinguir essas coisas. Há uma impressão, sim, né? Tem essa impressão. A gente conversa com o povo, a gente percebe essa impressão. Uma impressão de afastamento, uma impressão disso, impressão daquilo, mas não confundir com o todo. Porque o conjunto, ali, ele é composto por quem é favorável e por quem é. Por isso que eu coloquei aqui, fiz questão de trazer o ponto para a gente fazer essa observação com cuidado e com verdade, não por medo, né? Ô padre, o senhor está dizendo isso porque o senhor tem medo de ser queimado demais? eu, vou, eu vou ter medo mais de quê, né? Eu posso ter medo. Mas a verdade, ela tem que ser proclamada sempre. Não é proclamada porque eu quero que seja assim, não. Não é assim não, minha gente. Eu quero sim, eu quero que toda a igreja seja voltada para Deus, que todos os bispos, padres, diáconos, todos os consagrados, todos sejamos encantados com a palavra de Deus, com a igreja, com a Santa Missa, com a caridade, com o bem, com tudo, né? Com a salvação das pessoas. Ah, eu quero isso, né? Agora, alguns não querem, seguem outros idiomas, vamos dizer assim, outras coisas, mas eu não posso jogar o peso nas costas do todo, porque existe muita gente séria na CNBB e existe muita gente séria também no Vaticano, né? Então a gente tem que ter esses cuidados são importantíssimos, né? E assim a gente faz uma boa reflexão, cresce, né? Cresce verdadeiramente.
Pois bem, hoje nós encontramos quem não reflita também bem, encontramos também uma passividade, um silêncio, um ensinamento ambíguo. É verdade. Hoje a gente está vivendo isso. As pessoas têm um ensinamento que a gente não sabe se vai ou se volta, se fica em pé ou se deita, a gente não sabe. É ambíguo, há uma passividade, há um silêncio. Não é aquele silêncio que eu sempre prego aqui, um silêncio operante. Você silencia, se prepara, você estuda para o momento certo, né? Está em oração para o momento certo. E existe aquele que silencia porque está com medo, porque quer evitar não sei o quê. Não. Aí é um falso profetismo. Falso profetismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O fato é que o inimigo zomba dos cristãos. E aí nós temos a seguinte palavra: uma profunda rebelião contra Deus e uma rejeição a Cristo e ao testemunho apostólico da Sagrada Escritura escondem-se atrás de frases, por exemplo, como eu mereço ser feliz. Por isso não se mete em nada. Eu sinto que Deus aceita o que estou fazendo porque Ele é tão misericordioso. Não pense assim não, porque há uma rebelião contra Deus aí nessa frase, uma rejeição da Sagrada Escritura. Não vá por isso. Diga, meu Deus, como eu sou pecador, eu preciso mudar. Tem que ter uma luta. Deus não vai admitir meu pecado, ok? Uma coisa que eu sempre digo e vou dizer para você aqui, grave bem isso. Nós estamos vivendo uma guerra constante. Não é só a guerra entre Israel e o Hamas e o mundo se preparando para uma terceira guerra, não. É uma guerra interna, é uma guerra de pensamento, é uma guerra ideológica. Então, tem muitas outras coisas. Está sempre vivendo uma guerra. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso combater. Eu estou no meio de uma guerra, eu preciso combater. Como é que eu combato? Deus vai me conceder a sua graça, Deus vai me armar do que é necessário e vai dizer: agora vá, meu filho, parta, o campo de batalha é seu aí, vá. Mas não é Deus que vai no meu lugar. Não. Deus vai comigo, Deus me reveste de sua graça, Deus me concede as suas armas, mas sou eu que tenho que partir para a batalha. Sou eu, não é outro que vai no meu lugar. Parar com essa bobagem. Oh, meu Deus, Deus vai me acolher. Vai, Deus acorde, mas haja, lute, faça a sua parte, pelo amor de Deus. Então é preciso que tome uma decisão forte, senão tudo dará errado e você vai terminar, no final, manifestando aquilo que você sempre teve, ateísmo. Você vai dizer, Deus não me protegeu, Deus não teve misericórdia de mim, Deus não agiu a meu favor, Deus não lutou no meu lugar. Não, Deus não vai fazer isso, não. Deus ele vai colocar você na luta. Lembra quando Jesus foi batizado? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então não tenha medo da tentação. O inimigo vai agir, o inimigo vai batalhar, o inimigo quer destruir você, quer destruir você. Saiba disso, ele quer lhe destruir. Agora você vai se deixar vencer por ele? Não, não faça isso. Não perca tempo. Lute, peça a Deus força e coragem. Então quero concluir com algumas perguntas. Já para você essas perguntas. O social, a questão social, ela determina a imoralidade? É a origem da imoralidade? E por causa disso, justifica essa imoralidade em vista da questão social? Porque muitos fazem isso, não é? Mas você acredita nisso? Porque eu conheço muita gente pobre que vive uma vida santa, né? Agora, não é a imoralidade que cria o problema social? E você querer cobrir o social e esquecer a imoralidade, não é querer preservar a pessoa em problemas sociais? Segunda questão. Passividade pastoral. Essa pastoral que tolera o mal. Você acha que é isso que deve ser feito hoje?
Está correta essa forma de agir em muitas paróquias? Seria bom tolerar o mal no mundo inteiro? Ou isso é uma balela que deve ser destruída? Porque ou a gente tem o Espírito Santo, ou é uma fake news? Pensa nisso. A pastoral hoje ela tem que temer arranjar problemas? Não quero arrumar problemas com ninguém. É isso? O politicamente correto é o correto a ser feito? Então não teríamos mais necessidade de profetas? De esclarecimento da verdade? Vá respondendo essas perguntas. O pluralismo é de fato a pluralidade das coisas? Respeita a diversidade? Ou quando a pluralidade se tornou ismo, pluralismo, veio como uma desgraça corrosiva para dentro da vida da igreja? Vale, de fato, a autonomia de cada expressão ou vale da imposição ideológica? Muitos, você vai permitir que ele também zombe de você? Vai ser passivo nessa luta? Vai permitir o inimigo agindo? Vai ser ambíguo nas suas palavras e ação? Ainda vai continuar dormindo, talvez gélido, talvez se encontrando em algum necrotério, incipiente, protegido e abraçado do demônio, para não ter que lutar pela transformação verdadeira dos corpos e das almas das pessoas? Como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Daqui para frente, ainda dá para ficar dormindo? Ou está na hora de acordar? Pense nisso. Pois bem, temos aqui algumas palavras, algumas mensagens. Graças a Deus que conseguimos. A participação aqui muito boa também. Eu já citei alguns no início. Também veio Bruno Silva. Sua bênção, Pai, Deus te abençoe. Enoque também participando. Heitor Noronha. Marina Dornelas, também câmera aqui, boa noite, Deus te abençoe. Marcos Alberto, parabéns e muito obrigado, Padre. Mais um grande ensinamento. Deus lhe proteja e ilumine nessa missão pastoral. Jefferson Silva, a bênção, Padre. O Senhor tem sempre uma boa reflexão, continue assim, amém. Vera Rodrigues, a imagem está ótima, olha aí, coisa boa. Ronaldo Beltrão, como disse a Virgem Maria, com o título do Bom Sucesso, calar-se-á quem competiria corrigir, né? A quem competiria, tá certo. Marival dos Santos, também, dando sua boa noite. Bruno diz, o tema, Padre, está pertinente. Janine Maciel, também participando. A Ana Maria Brandão, também, Naná, aqui conosco. Mari Mendes, tenho muita dúvida em relação ao Santo Padre, até que até que ponto deve ser, pode existir críticas ou não. A Javier Milei, é difícil falar ali com relação à Argentina, porque, veja bem, segundo que a China investiu na eleição do esquerdista da Argentina, 6 bilhões de dólares. E o Brasil mandou do nosso dinheiro 1 bilhão. Né? Tudo pode no Brasil hoje, né? Tudo pode. Então, veja, fica difícil a gente saber com qual o sucesso. Porque, por exemplo, na Argentina é como no Brasil. O Milei tem a multidão com ele. O seu adversário não pode andar nas ruas. Então fica difícil, né? Fazer aqui qualquer julgamento.
Eu acredito, eu acredito que também existe muita mídia, muita coisa, a gente precisa ter paciência, né? Paciência e oração. Qual é a posição da igreja, minha gente? É orar. Quando as coisas começam a ficar duvidosas, a gente começa a ter essas impressões, convém dobrar os joelhos, né? E depois cada um vai chamar, vai dizer hoje do Papa a impressão que quer, do jeito que quer. É preciso a gente rezar muito também pelo Papa, né? Goste dele quem gostar, quem não queira, o Papa é o chefe visível da igreja, né? É cabeça da igreja. O que é que a gente tem que fazer por ele? Invocar o Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo o ilumine sempre. Vamos fazer isso? Toda a igreja, toda a igreja. Porque se a nossa vontade é uma vontade salvífica, então vamos pedir para que Deus haja, né? Derrame o seu Espírito Santo sobre o Papa. É a melhor coisa, porque ó, se a gente ficar dando ouvidos a muitas palavras, muitas coisas, a gente endoida e cria um problema sério também, né? É bom a gente fazer isso. Ter sempre o cuidado, a prudência, porque a mídia, as pessoas, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, agora mesmo esse sínodo, muito se diz sobre o sínodo. Vamos ver os resultados. Vamos esperar o resultado. A partir do resultado, quando o Papa escrever, não é, ali o documento final, aí a gente sabe qual é a posição. Aí sim você tem elementos para dizer concordo, não concordo, está errado. Bom, mas vamos esperar. Vamos ver, porque tem muita coisa, a gente vai ficar cria muita coisa e, de fato, não vai ter uma resposta segura, entendeu? Mas é bom. Convém pensar, convém analisar, mas tem que ter cuidado com aquilo que se anda dizendo por aí. É importante, viu? Bruno, concordo com suas palavras pertinentes, com as minhas orações, Padre Rinaldo. Jefferson Araújo também, que Deus te abençoe. Maria Flora, Sérgio Gandara também. Vai ver, foi por isso que ele renunciou. Dentro daquilo que a gente falou aí desses lobbies, né? É muita pressão em cima de Ben 16, com certeza, muita pressão. Aqui só diz aqui a oficina do cubo mágico, né? O cânone da Santa Missa era perpétuo. Pio V ordenou que nunca fosse mudado. A partir dessa desobediência, abriu-se brecha para invenções na liturgia. Mas o povo não sabe disto. A gente tem que ter muito cuidado. O concílio, ele nunca quis que a Santa Missa fosse uma bagunça, né? De fato, alguns tomaram essas posições, alguns gostaram. O concílio da imprensa venceu, né? Tem o concílio da igreja e o concílio da imprensa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas a Santa Missa precisava, vamos dizer, era preciso que a Santa Missa não, a liturgia em si, a celebração, ela precisava de alguns contornos, sim. Porque, por exemplo, quando você coloca muitos detalhes, também termina exagerando em muitos pontos. E às vezes a gente se apega a muitos detalhes e esquece do essencial. O que é o essencial? É mergulhar em Deus, né? No mistério essencial. Eu vou mergulhar em Deus através de duas coisas importantes: da palavra e da Eucaristia. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, que tudo concorra para esse mergulho nesse mistério, né? Quando você bota uma coisa bagunçada dentro, sei o que lá, padre que dança, padre faz isso, faz aquilo, mano, aí vai vir um frevo, aí já não é mais uma coisa que Deus quer. A celebração da Santa Missa, mesmo agora no rito de Paulo VI, é belíssima, basta que o padre celebre com dignidade e o povo participe também com fervor e com dignidade, né? A Glenda Rodrigues, ainda bem que temos padres bons, temos muitos ainda, graças a Deus, que não se deixam levar pelo relativismo e continuam firmes na missão
de salvar almas. Graças a Deus por tudo. Que Deus te abençoe sempre. Glenda Rodrigues. Marcos Araújo, a TL contaminou a nossa igreja. Rezemos para que os que defendem esta teologia sejam convertidos mais uma vez. A chamada teologia da libertação, na verdade, ela abarcou ela assumiu as ideologias que estão aí na área da esquerda e se tornou uma das piores heresias hoje, o contexto que nós podemos enfrentar hoje. Então, a teologia da libertação, como é entendida por essa esquerda mundial, é de fato uma verdadeira corrupção religiosa na igreja. Rosilda Cardial, também participando. A Helena Lúcia, eu também estou aqui, padre. Muito bem, Helena. Perpétuo, Padre Erinaldo, estou assistindo também. Um abraço, Perpétuo. Deus te abençoe, viu? Um abraço perpétuo. Olha aí que coisa boa, né? Graças a Deus. Eliana Cássia, também Cássia de Carvalho Ribeiro. Que Deus te abençoe. Socorro Magero, também conosco. Rosilda Cardial, que o Espírito Santo continue agindo em todos. Rosilda, de novo. Silene Vasconcelos, boa noite, Padre. Sua bênção, Deus te abençoe. Rosália Rodrigues, parabéns, Padre. Muito oportuna sua palestra de hoje. Quase que ela não saía, aquele probleminha com relação no celular, mas temos outros meios. A gente sempre dribla esses problemas, não é assim? Força e coragem a todos. Hoje a gente prolongou, não foi? Foi bom. Graças a Deus, uma conversa boa. Né? Rodrigo Anjos, boa noite, Padre. Consegui entrar agora, pois não estava funcionando aqui. Olha aí, rapaz. Mas, meu filho, tem nada não. Agora quando eu encerrar, você vai poder ver tudo aí de novo, essa nossa formação com a graça de Deus. Agora, depois, passem. Vocês podem comentar, passem para outras pessoas, deixem que outras tenham acesso também, divulguem. Não é porque eu estou querendo ibope, não, minha gente. É porque a mensagem ela tem que ser proclamada. Proclame com gosto. Se não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Aperte aí, dê o seu like também, isso é bom para a divulgação. Faça a sua parte também. Passe para os outros, tá bom? Quero também lembrar para você que eu estou colocando diariamente agora a homilia também no YouTube. Então isso é bom porque todo mundo pode escutar aquela reflexão, crescer, dar passos e avançar na sua vida espiritual, tá bom? Força e coragem. Que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, carinho e tudo de bom.